Bem, pessoal, mês de setembro será um mês que a gente volta a falar de Covid de forma intensa por vários fatores. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu nos últimos boletins que chamam a atenção da gente, né? A gente viveu um ano de paz, né? O ano, nesse primeiro semestre, foi tranquilo de Covid, redução do número de casos, fim da pandemia, realmente foi uma enxurrada de notícias boas. E a gente ficou até início de agosto tranquilo em relação à Covid. Depois, consistentemente, a Covid vem aumentando. Teve uma ondazinha no Nordeste, estabilizou, a gripe veio forte, por isso a gente ficou falando muito de gripe, né? A gripe é sazonal, ela veio um pouquinho antes do que esperado e dominou o cenário do Brasil até o início de agosto. Quando chega em agosto, começa a surgir. Isso não foi só no Brasil, no mundo inteiro, né? O destaque das novas subvariantes. A OMS anunciou uma nota que Covid não é um problema resolvido. A OMS anunciou uma nota que no mundo inteiro houve um aumento de 10 a 20% de casos de Covid, né? E tudo isso a gente estava meio que assistindo da arquibancada, sem grandes problemas no Brasil. Quando chega no final de agosto, começa a aumentar consistentemente Covid, né? E agora é dos períodos mais altos de casos de Covid que a gente tem visto aqui no Brasil, com destaque muito grande no último boletim, onde a Covid volta à liderança, né? Eu já tinha falado semana passada, essa semana mais consolidada ainda, das internações. Então, Covid hoje tem um aumento muito grande das internações, com destaque muito grande para o estado de São Paulo. Júlio, por que isso preocupa? Por que chama atenção? Apesar da gente não estar vendo tanta morte, não estar vendo um caso tão grave. Porque nas próximas semanas a gente provavelmente vai ver alta de Covid em todos os estados no país inteiro. E a Covid, diferente da gripe, ela é mais grave, ela tem uma letalidade maior, ela tem uma taxa de internação maior, mesmo no momento que a gente está vivendo hoje. Ou seja, não dá para a gente relaxar com a Covid. Covid veio um vírus que veio para ficar. Então não teremos paz. Nos próximos anos vamos continuar falando de Covid. Cada vez deve ser mais tranquilo, porque é mais previsível, mas não significa que a Covid vai ser tranquila. Essa é a confusão. Porque o que acontece? Quando acontece uma catástrofe que a gente não entende, a gente fica perdido e a gente fica curioso de ver tudo e consome aquela notícia. Depois que aquilo passa, entre aspas, a normalidade, a gente baixa a guarda. Mas aquilo não deixou de ser grave. E é isso que a gente está vendo com a Covid hoje. Então vamos ficar atento com a Covid. E o que acontece? O que a gente volta a falar e volta a ser relevante? Teve sintoma de Covid, é em especial grupo de risco, idoso, criança, vale a pena levar no médico, vale a pena testar. Por quê, Júlio? Porque a Covid existe tratamento precoce, existe tratamento que reduz a gravidade. Além disso, a gente sabe que muitos pacientes têm complicação pós-Covid, pode ter pneumonia pós-Covid, assim como acontece com gripe, né? Então, idoso e criança é necessário uma atenção redobrada. Se você é adulto jovem, o ideal é você testar para não estar passando para as outras pessoas, né? Se você não for testar de jeito nenhum, não quero testar, não quero ir para médico, usa sua máscara enquanto tiver sintoma, sendo Covid ou sendo gripe, você não vai estar passando para as pessoas, é importante você entender isso, né? E ficar atento a alguns sinais de alerta, começa a ter dificuldade respiratória, começa a ter uma febre que não resolve. Por quê? Pode ser tanto a Covid se agravando, como você pode ter uma infecção secundária à Covid. O idoso também tem que ter uma atenção redobrada quanto a isso, né? Então a gente vai voltar a falar de Covid no país inteiro. Vocês devem ver em jornais nas próximas semanas, vão anunciar novamente, né? Tava em paz, agora volta a pauta. Espero ter ajudado, abraço. E não esquece de tomar vacina, em especial o grupo de risco, já tem uma vacina nova que precisa de dose de reforço. Um abraço.